Boa noite. Boa noite. Mais ou menos. Pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa segunda reunião do Clube do Livro. Deixar os calouros tranquilos, tá? Até algo que acabou funcionando de uma forma bem interessante, de vocês apresentarem primeiro, é que vocês não têm referência, né? Então, vai ser algo espontâneo, natural, e depois, é claro, vocês vão pegar um pouco mais de referência com os veteranos de como eles fazem as apresentações. Professor, tem um modelo, uma forma? Não. É contar história. É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Tentar ficar atento à questão do tempo, isso é importante. Não por conta de tolir a palavra de vocês, nada disso, não é esse o objetivo aqui, mas por conta do tempo das outras equipes que nós precisamos fazer a apresentação também, tá? Débora, li minha parte. Na minha sala, boa noite, na minha sala tinha duas que estavam sem equipe, aí elas pediram para entrar na turma. Resolveu? Deu certo, aí eu te agradeço muito. Não, à disposição. Ó, o que aconteceu com a Débora, e até é importante para compartilhar com todos. Semestre passado nós tivemos um caso, mas agora com a Débora tivemos também. Ela estava com duas, só tinha duas pessoas na equipe dela, tá? E aí, infelizmente, ela conseguiu, isso faz parte da liderança, conseguiu aí mais membros da sua equipe. Mas quando for assim, pessoal, é só me avisar antes, tá? Que aí o membro externo sou eu para poder fazer a apresentação aqui com vocês, tá bom? Dúvidas sobre o Clube do Livro? Não? Nem é primeiro período, estou esperando vocês. Pedi para pegar já. Vamos lá? Quem começa? Boa noite. Boa noite, meu nome é Sofia. Nosso primeiro período vamos falar sobre o livro Mercador de Veneza, da página 1 à página 15. Boa noite, meu nome é Dara. Eu e meu colega Pedro, a gente vai estar apresentando da página 3 até a página 4. Meu nome é Pedro. No trecho apresentado, a conversa entre os personagens revela diferentes perspectivas sobre a vida, o amor e a tristeza. Antônio revela sua tristeza de uma forma confusa e revela para seus amigos que não sabem, revela que não consegue identificar a origem dos seus sentimentos. Salarino e Salânio tentam interpretar a tristeza de Antônio e sugerindo que pode estar relacionada ao amor ou preocupações comerciais. Contudo, Salarino menciona a ideia de que Antônio pode estar apaixonado, que é descartado. Enquanto Salânio associa a tristeza do Antônio às cargas comerciais, que é citado no livro, que ele perdeu as cargas e tudo. E teve uma terceira opinião sobre esse ano que adota a abordagem mais leve, mais contraída, falando que o Antônio não precisa se preocupar e que as questões devem ser resolvidas e para ele aproveitar a sua vida enquanto isso. Boa noite, meu nome é Gabriel. Eu vou falar da página 5 até o início da página 6. Nesse trecho tem uma conversa entre os personagens bastante que demonstra preocupação sobre o Antônio. Se sente sobre como se sente e encoraja a não se deixar levar por uma opinião triste ou desanimadora. Logo após, Antônio se despede dos amigos Graciano e Lourenço. Antônio questiona o sentido de tudo que acontece sobre sua vida e logo após, em seguida, passando a revelar suas preocupações financeiras a Antônio. E menciona também um sentimento que ele tem por Força. Durante a conversa, passando e continua compartilhando seus sentimentos, fala de como que ela é linda, das suas virtudes e expressa o desejo de protegê-la, mas infelizmente está financeiramente limitado e não consegue realizar isso. Aí, dessa maneira, então, Antônio, embora esteja disposto a ajudar, reconhece suas próprias limitações financeiras e incentiva a Basânia a buscar apoio em outros lugares. Eles concordam em procurar recursos em Veneza para realizar os planos de Basânia.
A cena termina com os personagens saindo para agir de acordo com os seus objetivos. Boa noite, meu nome é Ana Clara. No trecho que eu vou falar, a Força e a Nerissa, elas estão discutindo sobre os pretendentes que vieram cortejá-la, mas a Força ela fica extremamente frustrada pelo fato de que ela não pode negar nenhum de seus pretendentes, porque o falecido pai, ele deixou instruções claras sobre como ela deveria escolher seu marido. E no trecho seguinte, as duas elas estão discutindo sobre as características de todos os pretendentes. Embora ela não goste de nenhum, ela faz comentários sarcásticos sobre a aparência deles, o jeito deles, e isso a deixa frustrada, porque embora ela realmente não queira nada com nenhum deles, ela não tem escolha porque foi o que seu pai disse para fazer antes de morrer. Boa noite, meu nome é Breno. Dando continuidade ao que a Ana Clara falou, a Força revela sua relutância com a insatisfação em casar com qualquer uma das opções apresentadas e sua relutância em se casar com qualquer um dos pretendentes disponíveis. A conversa entre Força e Nerissa reflete não apenas as preocupações de Força com seu futuro, mas também sua astúcia ao sugerir uma maneira de garantir que um dos pretendentes seja escolhido por meio da manipulação de um dos corpos do teste do seu pai. A interação entre elas revela a complexidade das questões de casamento, poder e controle na sociedade retratada na peça. Na página 8 e na página 9, o Antônio, que é amigo de Bassani, ele concorda em servir como criador do empréstimo. O empréstimo de dinheiro veio atrás da Força. O Charles concorda em prestar o dinheiro, mas ele expressa o seu desprezo por Antônio por conta da exposição. E ele acaba emprestando dinheiro sem cobrar o juro, o que resulta na taxa de juros que os agiotões judeus podem cobrar. Boa noite, meu nome é Júlia, e dando continuidade na página 10, o Charles lhe propõe um contrato muito comum. Caso Antônio não consiga pagar dentro do prazo estimado, ele teria que dar uma libra da sua própria carne como forma de penalidade. Antônio, inicialmente, ele ficou relutante a aceitar a proposta de Shiloh, mas ele acaba aceitando. Logo, o amigo dele, Bassani, ficou preocupado com os termos cruéis do contrato. Mas Antônio ele acaba tranquilizando, afirmando que ele tem total certeza que os seus navios vão voltar a tempo de ele conseguir pagar a dívida. Nesse trecho, é possível ver que Antônio e Charles têm uma tensão entre eles, mas também dá para ver a complexidade dos relacionamentos e as questões financeiras da peça. Boa noite, meu nome é Vivian, e estou da página 11. É o seguinte, o Bassani vai pedir a Nona Força no casamento, só que ela não pode aceitar, por conta do pai dela, antes de morrer, ele deixou 3 copos. E quem escolhesse o copo certo ia casar com ela. O Bassani foi lá e acertou e casou com ela. Boa noite, meu nome é Gustavo. Vou falar um pouco da página 12, cena 12. Nesse trecho do livro, o personagem Lancelot ele está num conflito interno sobre se deve ou não fugir do seu mestre Charlotte. Ele discute com a sua consciência e um espírito maligno. Ele se sente tentado a fugir, mas também ele se sente leal ao seu mestre, apesar de reconhecê-lo como uma figura maligna. E ele não sabe se ele segue a sua consciência ou esse espírito maligno. O Lancelot, ainda nesse conflito interno com toda essa situação, o velho Gogo ele entra em cena e é onde os dois passam a discutir sobre se o Lancelot é ou não filho dele. E ele tenta, de todas as formas, provar para o Gogo que ele é realmente seu filho, mas ele não acredita. E é onde ele volta a várias histórias do seu passado e ele menciona o nome da sua mãe, a Margarida. Porque supostamente seria, né, a antiga esposa de Gogo e é onde ele tenta provar sua identidade, de que sim, ele é realmente seu filho. Em seguida, o Bassani entra em cena e o Lancelot vê a oportunidade de deixar seus destinos e oferece a serviço da nação. E em seguida, o Gogo, seu pai, apresenta o Bassani como um servo e acaba enfatizando suas habilidades em servir. Bom, a Force, ela se veste de homem, de lugar, e vai defender o Antônio. Só que ela viu que dizia o projeto não tinha os argumentos. Então ela pegou e teve uma ideia. Finalizando, Shylock, ele quer fazer valer o combinado, e Força tenta fazer o mesmo, acertar. Na tramóia, Shylock tenta argumentar, tentando aceitar o seu dinheiro.
mas já era tarde demais porque o Estado tinha declarado que metade do seu dinheiro ia para o Estado e a outra parte para a Jéssica, filha de Shylock. Antônio se dá tão bem que consegue converter Shylock ao cristianismo. Enquanto isso, Porsche argumenta que ela devotou 1 quilo de carne, mas não de sangue. Então ela tenta e consegue virar o jogo, argumentando que ao derramar de qualquer sangue de um Vezânio, qualquer gota de sangue de um Vezânio é uma tentativa de assassinato, desvalorizando o contrato de Shylock e deixando evidência que queria matar Antônio. Muito obrigada. Estavam nervosos, eu não estou entendendo nada. Que isso? Sobreviveram. Mas, bora. Bota uma fé que eu fiz a live na minha. Agora estou abrindo o aqui. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Maxwell, aluno do segundo período. Nós ficamos responsáveis por apresentar para vocês a narrativa do livro Mercador de Veneza, especificamente da página 16 até a 27. No meu grupo fazem parte a Maria, a Ana, o Juliano e o Igor. Continuando a história, iniciando a nossa apresentação, depois de acabar o diálogo entre o Bassani, o Lanceu e o seu pai, entra em cena um amigo em comum entre o Bassani e o Antônio, o Graciano. O Graciano acaba descobrindo que o Bassani estava pretendendo ir para Belmonte, tentar a sorte e conseguir a Corsa como esposa. E pergunta se quando ele for para Belmonte, se eles podem ir juntos. O Bassani ele não vê nenhum princípio, concorda deles irem, mas juntos, mas coloca uma condição, que quando eles chegassem em Belmonte, o Graciano mudasse a personalidade dele, ele tentasse ser uma pessoa séria, formal, né, e respeitosa, porque se eles fossem até Belmonte e eles se comportassem como ele normalmente se comporta, as pessoas de lá talvez não vissem eles com bons olhos. O Graciano, que gosta muito do Lauciano Paulo, ele acaba falando que um dia que ele mudar a personalidade dele por alguém, ele poderia deixar de acreditar nele, porque ele não tinha que mudar para outra pessoa. Ele deveria ser sempre ele mesmo. Aí na próxima cena, é uma cena na casa do judeu, é uma cena de conversa entre a filha dele, a Jéssica, e o Lancelot. A Jéssica fica muito triste porque ele vai deixar a casa do pai dela e fala que a casa não seria a mesma sem ele. Aí, antes do Lancelot ir embora, ela entrega uma carta para ele e pede para que ele entregue essa carta para o Lourenço. Ela tinha esperança de que o Lourenço iria, resgataria ela, os dois se casassem e um dia ela virasse cristã. Aí depois, indo para outra cena, é uma cena que o Lourenço, o Salarino e o Solano estavam combinando de fazer uma cavalgada. E nesse momento, o Lancelot chega, entrega a carta do Lourenço e depois dele ler a carta, ele manda avisar para a Jéssica que ele cumpriria com a promessa dele e buscaria ela. Depois o Lancelot vai à casa do pai da Jéssica, e convida ele para participar de uma ceia com o novo amo dele. E nessa carta que a Jéssica entregou para o Lourenço, tinha um plano de como resgatar ela da casa do pai dela.
no meio da cavalgada, ela se disfarça de homem, segura a tocha e ele consegue fugir com eles. Meu nome é Maria, eu vou falar da parte 19 a 21. O Shylock, que é o judeu, pai da Jéssica, ele foi convidado para ser a forma e ele vai. E aí que é a deixa para a Jéssica fugir com o Lourenço. Depois, na cena 6, o Gratiano e o Salarino esperam a chegada do Lourenço diante da casa do Shylock. E o Lourenço chega, a Jéssica sai da janela, eles ficam conversando. E uma coisa que eu acho importante ressaltar, o Lourenço diz que ama a Jéssica, independente dela ser judia. A próxima cena é a cena 7. A Portia, o príncipe Marrocos queria casar com ela, só que tinha aquilo que acho que a Ana Clara falou, de serem vários cofrinhos, eram cofres, era um de prata, um de ouro e um de chumbo. E aí ele tinha que, o pretendente dela, ele ia na sorte, basicamente. Ele tinha que escolher o que tivesse a fotografia dela lá. E o príncipe do Marrocos escolheu o de ouro. E não era a fotografia da Portia lá. E era uma analfabeta. Então ele não ia se casar com a Portia. E no comecinho da cena 8, o Shylock descobre que a Jéssica fugiu. Mas na filha tinha partido. Mas o grupo conseguiu a informação que Lourenço e sua mulher foram vistos juntos numa roupa. Além disso, Antônio contou que não estavam no barco de maçã. Salarino se lembra que ele viu um navio com carga rica na praia. Logo pensou em Antônio, por fim, Salano disse que vai avisá-lo para checar. Os dois amigos tendenciosos esperam que o Antônio não perguntar o prazo pagará por isso. Na cena 9, da página 23, se passa entre o Corsa e o Escarador e o assunto dos palcos. E se coloca o escolhido por certo, quando a nada acontecerá, e se Aragão não tiver sorte, terá de nos olhos e se casará com o não. O Escarador, então, se põe a pensar em qual escolher, o de ouro, prata ou de chumbo. Escolhemos o de prata. Do interesse, o bem merece. Abrindo o livro, não teve sorte, ficou um pouco cansado, mas logo fingiu. Logo depois, ele enviado a falar que um rapaz na porta do quarto, com frases, sorteios, intimidações e injustiças. Ao chegar na porta, viu que era bastante. Bem, sou Juliano, dono do livro, na página 24 a 25. Continuando, quando Aragão sai de Corsa, o pretendente bate a porta mais um. E pelas boas recomendações do criado de Corsa, referente ali à educação, palavras amorosas, referências, presentes, então aí vai, ela sentiu um certo afeto. Inclusive a sua, digamos, de companhia, Nerissa, ela até comenta que tão bom assim, essas referências que estava batendo na porta do seu pretendente, poderia ser, por sorte, Bassânio, que até um trecho lá atrás, Bassânio, numa conversa, me revela, Antônio, que ele e o Corsa já haviam trocado olhares românticos ali, contestáveis ali sobre inafáveis, questões antigas. E ela fica naquela esperança ali que, quem sabe, ser um Bassânio que estava batendo na porta. Nesse mesmo instante, em Veneza, na rua, conversavam Salânio e Salarino. E Salânio pergunta a Salarino como é que estavam as coisas em Rio Alto. E Salarino comenta que havia rumores de que um dos navios de Antônio teria sido
naufragado, que era incontestável essa informação. E eles ficam tristes, porque eles não queriam que Antônio tivesse essa perda. E nesse momento eles percebem a chegada de Xiloque, um judeu rico, que pergunta, né, na verdade eles cumprimentam de Xiloque. Xiloque já vem falando da tristeza que ele tem porque a filha dele, a Jéssica, fugiu de casa, e começa ali a falar sobre isso. Salarino e Salânio até tentam acalmá-lo sobre a situação da filha dele ter fugido de casa. E nesse instante, Salarino pergunta para Xiloque se estavam sabendo de alguma perda de Antônio em alto mar. E nesse momento, Antônio ele se surpreende, deixa até de falar um pouco de mal da filha dele que fugiu, e fala e comenta com eles que Antônio não pode esquecer da dívida que tem com ele. Fala isso umas 3 vezes até, fala com a dívida. E conversando, Salânio e Salarino percebem a chegada de mais um judeu, amigo de Xiloque. Aproveita a deixa que o criado chama os dois para se reunir com Antônio. Eles saem de perto e Xiloque pergunta para esse seu amigo judeu, Tubal, se ele havia encontrado Jéssica. Tubal responde que por onde ele passou, ele ouviu falar de Jéssica, fez algumas compras, algumas trocas que ela fez, mas que ele não a viu. E Tubal fala da situação do navio de Antônio ter sido naufragado. Isso deixa Xiloque extremamente feliz, porque ele vê ali uma situação positiva para que ele consiga cobrar de Antônio uma dívida na qual ele não conseguiria pagar com dinheiro, então ele iria cobrar do contrato que foi feito pela própria, cortando ali sua própria carne. Na verdade, um pouco antes desse judeu Tubal chegar, Salarino comenta com o Xiloque se Antônio perdesse, não tivesse como pagar essa dívida, se ele seria mesmo capaz de cortar a carne de Antônio. Não significaria de nada fazer uma coisa dessa. Mas o propósito de vingança de Xiloque, do judeu, por conta de toda a humilhação que ele vinha falando que passava por conta de Antônio, né, pelo fato de ele ser simplesmente um judeu, isso ali trouxe ele a ira, a vingança. Então ele viu isso aí uma oportunidade de concretizar o seu plano de tirar assim a carne de Antônio. Referente à filha, ele não estava tão preocupado com a filha, ele estava preocupado com o seu dinheiro, ao ponto de dizer para Tubal, já nessa segunda conversa, que desejaria ver a filha dele morta, que no seu caixão tivesse ali a sua joia e seus ducados, né, que era a moeda da época. Então ele desejava ver sua filha morta nessa situação. Boa noite, meu nome é William, sou do segundo período. E aí, nesse momento em que ele fala que desejaria até a morte da filha, se a filha tivesse morta, mas que pelo menos os bens dele ele conseguisse reaver, começa uma fase, vou dizer, de bipolaridade dele. Tubal fala para ele da filha, ele fica extremamente triste, aí Tubal fala do navio, e ele fica extremamente eufórico com o fato dos credores estarem vindo cobrar, e ele fica feliz. Aí Tubal dá uma cortada nele, dizendo que a filha dele havia gasto 80 ducatos em uma única noite. Ele extremamente chateado de novo. Aí Tubal começa a repetir a alegria que os credores haviam vindo, e Tubal volta a notificá-lo. E ele, contente, Tubal volta a notificá-lo. Que em mais umas dessas noites de perdição no seio da filha dele, ela havia trocado um anel de turquesa, que já não o pertencia. Ele volta a ficar triste de novo, nessa oscilação entre felicidade pelo Antônio estar perdendo tudo e ele ter que cobrar aquela letra, e tristeza por ter perdido os bens. Fica claro que não é a filha, são os bens. Enquanto isso, em Belmonte, num quarto de Porcia, entra o Balsamos, Porcia, Graciano, Nerissa e os criados. E nesse momento Passânio entra para fazer a escolha, né? Ele chega como um próximo pretendente, ele estava lá. E aí Porcia fica extremamente eufórica com ele, porque ela já havia tido interesse nele em outra ocasião.
E ela fica extremamente feliz por ele ter chegado ali na situação. E em conversa ela diz para ele se ele não queria passar mais 1, 2 dias ou 3, porque ela queria ter mais a presença dele. Talvez se ele fizesse uma escolha errada, ela perderia aquele convívio, e não era isso que ela queria naquele momento. Ela queria conviver com ele mais, poder conhecê-lo mais. E nesse momento ele demonstra, assim, extremo desinteresse nela, no amor dela, e em si nos cofres, em achar o cofre certo. Ela duvida do amor, até chega a questioná-lo sobre isso, e então ela pede para a criada que seja colocado trilha sonora. Se quando Bassâmio acertasse, seriam tocados fanfarras de alegria por ele ter escolhido o cofre certo e ter achado ali o amor da vida, vamos dizer assim. Por outro lado, se ele errasse o cofre, teria que tocar a morte do cisne, para demonstrar uma tristeza para todos, em que ela ficaria extremamente chateada naquela situação, de não tê-lo como o amor de sua vida, tendo visto que ela já tivera se declarado para ele ali naquele momento, dizendo que um olho delas já era dele e o outro era dela, porém ela já pertencia a ele, e aí fica bem claro que ele não está muito interessado nela, e sim no tesouro e nos bens dela. É isso, bem. Parabéns. Vamos lá, sequência. Falar de Revolução dos Bichos. Não, na verdade começamos agora com Débora. Boa noite. Eu vou começar falando. A gente vai falar da Revolução dos Bichos. Eu tô ficando rosa, gente, não fica não, porque enfim, começa numa granja que se chama Solar. E o proprietário se chama Jones. E ele toda noite ele fecha logo no celeiro, só que nessa noite ele estava embriagado. E na hora que ele foi fechar, ele esqueceu as vigias abertas. E lá tem um porco que chama Major. Ele, acho que é o bicho mais velho de lá, ele tem 12 anos. E como ele já viu muita coisa, ele começou a se questionar, né? Ele teve um sonho, então ele convocou uma reunião para falar, não diretamente do sonho, mas mais com as insatisfações dele. Aí foi chegando os bichos, né? Primeiro veio as 3 cachorras, a Mimi, a Lulu e a Fica. E em seguida já veio as ovelhas, veio os pombos, veio as galinhas, veio os dois cavalos de carga dele, que seriam o Golias e a Esperança. Veio também os patinhos que perderam da mãe, eles falaram, vamos ver, aqui tem aqui. E por último veio a Molly, que era a égua que carregava o Sr. Jones. E aí o Major começa a falar na reunião dele que ele grita mais assim, liberdade. Ele começa a questionar sobre por que os humanos levam mais vantagens com os serviços que são deles. Aí ele questionou as galinhas e os ovos que não foram churrados, as vacas e os leites que não foram tratados, seus bezerros. Ele cita também os 4 potros, obrigada, da Esperança, que eles foram assim vendidos 1 ano de vida ou até menos. E aí ele começa a falar no intuito de induzir a ideia dele neles. E aí ele começa tentar uma revolução, e só que nem todos caem nessa. Aí minha parte Pessoal, boa noite. Dando sequência, eu achei esse livro muito interessante, por isso que eu quis ir nele mesmo. O outro Major, né, ele diz que ele diz assim para os animais nunca escutar quando eles
que a bronca dele era falar assim, a gente não quer ser parecido com o humano. Então, quando vocês escutarem que os humanos são iguais, os animais não são. Ele falou isso. E no momento da confusão, os ratos saíram correndo, os cachorros saíram correndo atrás deles, foram para a toquinha deles lá, e o major parou aquela reunião, fizeram uma votação, e foi determinado na reunião ali que os animais são camaradas, não inimigos. E continuou a reunião, dizendo que ele teve um sonho, né? Que a vida inteira dele, a mãe dele, enquanto criança, a mãe dele cantava para ele assim: animais da Inglaterra, animais daqui e acolá, ouçam a notícia de esperança do notado ao tempo que virá. Com isso, os animais entraram em êxtase e rapidamente gravaram aquilo lá, e a fazenda virou um barulho só. Como já era muito tarde, fez o Sr. Jones despertar, ele pegou lá a arma dele e deu um tiro para a escuridão. E nisso, cada animal saiu correndo, logo passou um tempo, a fazenda toda estava dormindo. Passou 3 dias dessa reunião, o corpo major morreu e as reuniões continuaram frequentes. Nessas reuniões, quem dominava lá eram 2 porcos, que eram considerados os animais mais inteligentes entre os restantes dos animais, que era o Napoleão e o... Esse é o nome do outro porco, eu vou lembrar aqui. Napoleão, isso, Bola de Neve. O Bola de Neve, ele era mais falador, porém meio sem autoestima ali. Não é autoestima, sem uma... Ele não tinha muito... o pessoal não gostava muito dele. Já o outro, já era o Bola de Neve, né? O Napoleão era mais quieto, mas com grande reputação. E ele tinha o cavalo Golias com a Esperança, a égua, eles eram fiéis escudeiros dos ratos, então dos porcos. Tudo que os porcos falavam, o Napoleão e a Esperança iam levar para os outros animais de uma forma mais clara, porque os animais tinham entre eles um raciocínio mais lento. E tinha um porquinho também, que é aquele falador, o meio de campo lá, então ele ficava levando a conversa tudo. O odiado entre a fazenda é o porco de estimação do Sr. Jones, o Moisés. Ele era o que falava assim, mentiras para convencer os animais a notícias que não existiam. E isso deixava os porcos irritados. E, dando continuidade, né? O Sr. Jones estava passando um momento muito difícil na fazenda dele. Ele tinha perdido dinheiro em uma audiência judicial lá, e acabou que ele se embriagava. Ele estava bebendo e começou a negligenciar os animais, deixando eles passar fome, e não cuidava mais deles, nem ele e nem os funcionários dele. A fazenda toda ficou praticamente largada, dando o quê? A gota d'água para uma revolução. A minha parte é essa. Aqui, os animais não aguentavam mais. Então, uma das vacas pega a porta dentro do celeiro e todos os animais vão se alimentar dos sacos. Aí o senhor Jones acorda dentro da barriga e sai com os seus homens para poder ver o que está acontecendo. Nisso que ele sai para poder ver, os animais vão para cima deles. Mas era um ato que os animais não tinham planejado, porque acaba agredindo eles. Aí a senhora Jones também acorda e ela vê pela janela o que estava acontecendo. Aí ela pega as coisas dela e foge com outro caminho da fazenda, junto com uma ideia. E aí, enquanto ela foge, os animais continuam perseguindo o Sr. Jones e os homens, até uma certa distância da fazenda, porque eu tenho certeza de que ele está indo embora. E aí, depois que tem certeza que ele foi embora, eles pedem para entrar na fazenda deles. Também tem um pouco nervosa, só pode ser que eu erre algumas coisas. E aí, eles pedem para entrar na fazenda deles. Nisso, no outro dia, no dia da porta, né? E aí eles lembram do dia anterior, que havia acontecido, da revolução que tinha sido iniciada. Aí eles pegam, vão para um ponto alto da fazenda, toda aquela lista, né? E depois eles começam a historiar a fazenda para ter certeza de que não tem mais nenhum irmão ali. E nessa historinha eles chegam na casa de Jones. E aí nós temos que ter entrar lá, mas eu dizendo. Eles caminham para o campo da casa e eles não tocam nada. Mas a Molly, ela vê um pedaço de pão azul, está em cima da mesa do Sr. Jones. E aí ela começa a se olhar no espelho, né? E os animais veem ela e começam a cruzar ela. Aí eles vão sair da casa. Saem da casa, não levam nenhum objeto, mas eles levam algumas peças de presunto e um canudo de cerveja. Está todo mundo errado. Não sei de que eles querem cruzar, isso não é errado. E
aí, após isso, Napoleão e Bola de Neve, né, se reúne todos eles para poder colocar novamente os animais para uma correia. Mas o assunto não era só aquele. Eles queriam falar também que eles tinham aprendido a ler. Eles, né, tinham aprendido a ler. E aí, eles tinham aprendido a ler através do professor Jones, que era deixar estudando, então eles aproveitaram para os mágicos poderem aprender. E aí, Napoleão ordenou que eles pegassem tintas brancas e pretas e eles colocaram a prata na fazenda. Lá, o Bola de Neve, ele era o único que sabia que escrever melhor. Então, ele pegou, buscou o nome da fazenda de Caçadores Solares e colocou a fazenda dos animais. Então, ali a fazenda se tornou deles, né? Aí, eles se tornaram da fazenda e junto com todos, né? Tinha a fazenda dos animais. Aí, lá, eles falaram que tinha os princípios animalistas. Que os povos tinham desenvolvido esse princípio nas 7 mandamentos. E esses mandamentos se tornariam uma lei que todos deveriam cumprir para sempre. Aí os 7 mandamentos foram pintados na parede de celeiro, tipo, letras grandes para que todos pudessem ver. Aí os 7 mandamentos são: o que quer que ande em 2 pernas é inimigo. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é: o que quer que ande sobre 4 pernas ou que tenha asas é um amigo. O terceiro: nenhum animal deve usar roupas. O quarto: nenhum animal deve dormir em uma cama. O quinto: nenhum animal deve beber álcool. O sexto: nenhum animal matará outro animal. O sétimo: todos os animais são iguais. Essas foram as palavras escritas. Tirando os erros ortográficos, mas foi 100% certo, né? Napoleão escreveu corretamente. Então, Napoleão deu novamente os 7 mandamentos para que todos os animais não tivessem dúvidas, entendessem. Então, os animais acenaram, entendendo os 7 mandamentos. Então, em seguida, o Bola de Neve vem e ordena que eles pegam e colocam a colheita de certo, né? E pede para que seja melhor do que os homens jovens, porque é o melhor deles. Porém, as datas faziam 24 horas e elas não eram ordenadas, ou seja, ninguém tinha retirado os leitos delas. Então, os porcos eram os que melhor poderiam fazer essa função, né? Então, eles foram lá, tiraram 5 baldes de leite, e aí o Napoleão veio e pede para eles passarem a colheita de ferro. Aí o porco fechou no coelho, mas e os leitos? Aí o Napoleão disse que precisava se preocupar, então ele continuou tudo enquanto a colheita. Porém, quando eles retornam, os leitos haviam sumido. Aí a gente fala que eles trabalhavam muito, mas eram recompensados. Os porcos, por mais que os equipamentos que tinham lá na casa não eram apropriados para eles, os porcos eram muito inteligentes e sabiam se criar. Então, eles conseguiam trabalhar de alguma forma, né? E eles acabavam supervisionando o trabalho de todos os outros animais. Os cavalos, eles cercavam melhor que os homens do Jones, que conhecia cada canto do campo. E lá todos os animais trabalhavam, galinhas, espadas, ninguém ficava parado. Essa foi a minha parte. Meu nome é Suzana, do terceiro período. Eu vou comentar um pouco sobre o que eu li no capítulo 3 do livro Evolução dos Bichos. Os animais estavam com uma grande fartura de comida, pois haviam acabado de colher o feno. Lá onde os animais habitavam, era um trabalho árduo, pois os instrumentos que eram utilizados eram projetados para seres humanos e não para os animais. Os porcos eram tão espertos que davam um jeito de contornar qualquer situação. Já os cavalos conheciam tanto o campo que até mesmo entendiam muito mais de ceifar e arar do que Jones e seus homens. Os porcos, com sua sabedoria superior, eles assumiam a liderança, além de supervisionar e gerenciar os outros, todos ali trabalhavam para virar o feno e recolhê-lo. Até mesmo os patos e galinhas carregavam pequenos pedaços de feno em seus bicos. Além disso, aquela havia sido a maior colheita
que a fazenda já havia visto sem nenhum desperdício e sem nenhum animal roubar sequer uma bocada de comida. Cada bocada era um enorme prazer. Agora que o alimento era produzido por eles e para eles mesmos, e não para um chefe rancoroso. Depois do desaparecimento dos seres humanos, havia mais comida para eles. Eles também enfrentavam algumas dificuldades, como na colheita de milho. Tiveram que esmigalhar os grãos e sobrar o joio com o próprio fôlego, já que ali não tinha nenhuma debulhadora. Todos ali trabalhavam, de acordo com sua capacidade. Molly sempre dava um jeito de escapar do trabalho. Quando havia algum trabalho a ser feito, ninguém conseguia encontrá-la. Nem mesmo, por exemplo, ela chegava no horário do almoço ou chegava só depois que acabava o trabalho, por exemplo. Ela desaparecia e depois aparecia novamente, como se nada tivesse acontecido. O velho Benjamin, o burro, estava bastante inalterado, desde a Revolução. Fazia seu trabalho como sempre fazia, no tempo de Jones. Nunca se esquivando, mas também nunca se voluntariando por trabalho, para qualquer outra coisa. Sem expressar nenhuma opinião sobre a Revolução e seus resultados da Revolução. Todos os domingos de manhã era hasteada uma bandeira verde representando os campos verdes da Inglaterra, enquanto o casco e o chifre representavam a futura República dos Animais. E após tudo isso, os animais se reuniam para uma certa reunião, para discutir assuntos como, por exemplo, a idade certa para a aposentadoria dos animais. Durante o outono, quase todos os animais da fazenda já haviam sido alfabetizados com as aulas de leitura e de escrita. Havia então uma nova máxima entre eles: 4 patas, bom, e 2 patas ruim, escrito com letras bem grandes na parede do celeiro. Agora, de uma coisa, os animais estavam certos, que nenhum deles queria Jones de volta de jeito nenhum. Parabéns. Boa noite. Aluno do terceiro período, da dupla de 2, a Brenda. A gente vai apresentar um pouquinho da página 42 e 83 da Revolução dos Bichos. Antes de apresentar, eu queria falar um pouquinho do livro, porque eu nunca dei muita atenção nesse livro, sempre ouvi falar, mas eu achava, Revolução dos Bichos deve ser um livro muito chato, né? Mas, gente, a interpretação desse livro permite várias interpretações, na verdade, né? O principal crítica desse livro é a Revolução Russa, que leva ao comunismo, né? Que leva também ao totalitarismo, que a gente aprende sobre o direito constitucional, a importância da separação dos poderes, né? Porque um regime totalitário, ele é dotado de opressão, de desigualdade, e uma coisa que me chama a atenção, a frase mais forte do livro é: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. É a frase mais pesada, assim, que eu achei do livro e que faz a gente pensar, né? Realmente, todos são iguais, como as meninas falaram, todos trabalham do jeito que pode, mas e os porcos? O livro inteiro não fala nada, nunca vi um porco trabalhando. Então, vamos dar continuidade, né, na história das meninas. Depois que eles começaram as colheitas, começou também a colheita de maçãs e do leite das vacas. As vacas foram ordenhadas agora, só que a distribuição dos alimentos não estava sendo igual. Só os porcos estavam tomando leite, só os porcos estavam comendo maçã. E o berro é o falador, o bichinho falador. Ele foi encarregado de dar explicações dos animais, porque de certa forma eles estavam revoltados. Como assim? A gente não vai tomar leite, não vai comer maçã, só os porcos. Né? E a explicação que ele deu é que os porcos precisavam, provas científicas, segundo eles, que os porcos precisavam disso porque são eles que fazem a administração ali da fazenda, né? Se eles falhassem com a administração, eles ameaçavam que o Jones ia voltar. A ameaça que o Jones ia voltar fez com que os animais aceitassem a situação, mesmo achando desigual, né? Não fizeram nada.
outra crítica também à nossa sociedade, né? A gente vê tanta desigualdade, mas a gente não faz nada com isso. E a notícia do que aconteceu, a revolução, que aconteceu na fazenda do Jones, se espalhou através dos pombos, aqueles que estavam ali só de ganhar no começo da revolução. Os fortes mandavam eles nas fazendas próximas para espalhar sobre a revolução, para que os outros bichos também, né, tenta, de certa forma, mas não manipular, né, mas trazer os bichos do lado deles, fazer uma revolução também, né. E o Jones, enquanto isso, estava lá na bebedeira dele, acabando do fígado dele, e ele contava a história para todo mundo que passava ali perto dele, para os fazendeiros próximos, ouvir sobre a revolução, os bichos inúteis dele, como ele dizia, né? O que fizeram, a injustiça que fizeram com ele. E o proprietário da fazenda Foxwood, não sei se é assim, certo fala, e o proprietário da fazenda Pinkfield, eles estavam preocupados que os animais deles pudessem tomar a mesma atitude que os animais do Jones tomou, né? E estava com medo de chegar ao ouvido deles, né, sabendo que os pombos estavam espalhando. Mas eles não deram nenhum, até o momento, eles não deram nenhuma assistência para o Jones. Até o momento, eles não deram assistência. Até o momento em que os animais das próprias fazendas deles começaram a se revoltar, começaram a ter atitudes agressivas. E a canção Animais da Inglaterra começou a se espalhar. Todos os animais agora cantavam, e os animais que eram pegos pelos fazendeiros cantando, eles eram bonitos. Mas isso não adiantava de nada, continuava a se espalhar. E com isso, no início de outubro, Jones, seus homens e alguns funcionários da Foxwood e Pinkfield, que são as fazendas próximas, foram tentar invadir a fazenda do Jones e tomar a posse de novo. Só que os animais já estavam preparados. Jones foi com a espingarda dele, e os outros homens, eles carregavam soldados. Mas os animais já estavam prontos para essa revanche, né? E eles armaram um ataque. No começo era só ataques mínimos. Puseram os gansos para picar os homens, puseram os pombos para cagar na cabeça deles, tudo. No começo foi distração para tentar afastar eles, mas como eles foram avançando, isso não impediu, eles foram avançando, os animais de maior porte entraram em ação, né? Esperança não. Esse agora é o nome do cavalo. Golias, sim. O Golias, ele deu um coice em um homem. O homem caiu desmaiado no chão, ele achou até que tinha morrido, mas no final deu tudo certo. Mas entre essa batalha, o Jones acabou acertando o Bola de Neve. De raspão, ele ficou ferido. E depois dessa batalha, os homens voltaram, não conseguiram invadir a fazenda, os animais expulsaram eles de lá, os homens voltaram. E os animais fizeram uma comemoração de uma hora. Distribuíram algumas medalhas, Bola de Neve, lógico. Foi com a moral, né, o porquinho. E eles acharam a arma de Jones e determinaram que todo ano, nessa mesma data, eles vão dar alguns estados para comemorar. E também no aniversário da Revolução. Aí mudando o capítulo já, à medida que o inverno vai avançando, a Molly já fugia do trabalho. A Molly é folgada, né? A gente vê também que nesse livro a ideia de igualdade também não funciona entre os próprios animais. Que uns trabalham demais, outros trabalham nada. Né? Então a Molly era a folgadinha da turma. Ela fugia do trabalho e Esperança descobriu que a Molly estava escondendo um torrão de açúcar e algumas fitas que ela usava na quina dela, né? Lá no estábulo. E foi tentar tirar satisfação com ela. E ela sempre fugia, saia galopando, não estava nem aí, rebelde. E 3 dias depois do Esperança ter questionado ela, a Molly simplesmente desapareceu. Não sabia mais o paradeiro dela. E os pombos, um pouco depois, vieram com a notícia de que ela foi vista numa charrete de um rico, com um cabelinho enfeitadinho. Eles dando torrão de açúcar para ela e fazendo carinho no narizinho dela. Mas, apesar disso, os animais nunca mais perguntaram sobre esse desaparecimento dela e nem questionaram, nem foram atrás para saber. Boa noite a todos, eu sou a Brenda, vou dar continuidade. Bom, em janeiro, os campos já estão todos congelados. Tem um trabalho a ser feito. As reuniões no celeiro se tornam o foco principal, onde os porcos, liderados por Bola de Neve e Napoleão, discutem e planejam o futuro da fazenda.
Os porcos se autoelegem como a classe dominante e tomam todas as decisões importantes, alegando superioridade intelectual sobre os outros animais. Bola de Neve usa sua eloquência e argumentos convincentes para conquistar a maioria em várias questões, incluindo a proposta de uma construção de moinho de vento, para melhorar a eficiência da fazenda. No entanto, Napoleão, um pouco mais astuto e manipulador, se opõe fortemente ao plano do moinho de vento, mas secretamente ele já havia planejado a construção do mesmo. A narrativa destaca a habilidade de Napoleão em usar táticas políticas e manipulação para consolidar seu poder. Ele expulsa a Bola de Neve da fazenda e anuncia a construção do moinho de vento como se fosse sua própria invenção. Ele também elimina as reuniões democráticas, consolidando o controle autoritário sobre a fazenda. O capítulo termina com os animais aceitando passivamente as mudanças impostas por Napoleão. O trecho detalha a intensa jornada dos animais na fazenda, que trabalham incansavelmente durante todo o ano sob as ordens de Napoleão. Apesar do trabalho árduo, os animais parecem resignados, acreditando que seus esforços para o bem da comunidade animal. A destruição do moinho de vento durante a tempestade é um ponto crucial, levando Napoleão a culpar Bola de Neve e a incitar os animais contra ele. Essa reviravolta intensifica a tensão na fazenda, evidenciando o controle autoritário de Napoleão e a perda dos ideais originais da Revolução Animal. Minha parte acaba aqui. Obrigada. Isso. Vamos agora com Maria Lúcia. Boa noite. Boa noite. Oitavo período. Nós estamos falando algumas sessões. Vamos falar dos primeiros 9 capítulos, vai ter a parte sempre. Eu já começo com o capítulo 1, e nesse capítulo de introdução já aparecem alguns personagens que vale a pena a gente levar com relevância no resto da história. Ashley, que é a personagem principal, do brinquedo em torno dela. Dr. Stephen Patterson é o pai dela. Dennis Tigre, colega de trabalho. Shane é um dos supervisores. Ele aparece como um supervisor da empresa do trabalho e não fala mais nada. Apenas relata, ela relata e sai com ele. Só isso. Esta é uma mulher de seus 20 e poucos anos, bonita, embora quando ela se olha no espelho, ela tem uma autoestima um pouco baixa, se sente um pouco magra e não se agrada da aparência. Mas no trabalho dela era admirada pela beleza e o personagem que é um colega de trabalho, que é o Dennis Tigre, ele é fissurado, né? O tempo todo no enredo da história, dá para ver que ele está sempre persuadindo ela, né? Cantando ela, mas ela se esquiva, ela não gosta dele. E já no primeiro capítulo, a gente percebe que ela tem um probleminha de relacionamento com o pai. Porque o pai, para ela, é a imagem do pai agressivo, ela tem memória das brigas, né, do pai com a mãe. Ela perdeu a mãe aos 12 anos, a mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos. E ela guarda também, nesse primeiro capítulo, ela tem o lado uma memória que ela tem com o pai, que enquanto ela estava na escola, né, no colégio, ela se relacionou com um colega de lá da escola, que o pai interferiu, não deixou, então
ela tem essas memórias, né, não tão positivas do pai. O pai, um médico, um cirurgião famoso, bem renomado, mas ela não vive com o pai. Ela vive sozinha no apartamento. E aqui no primeiro capítulo, já começa um trecho onde ela se sente perseguida por alguém que ela não conhece, né, desconhecido. E, de início, ela até pensa que pode ser um excesso de trabalho, que são umas férias, está tendo, né, algumas estações, e tenta não ficar em pânico, mas não é isso que acontece. Ela se vê o tempo todo desesperada, começa a ter pesadelo. Quando ela acorda com aquela sensação de que tem, né, uma presença de alguém, uma ameaça acontecendo. E isso na casa dela. Quando ela vai para o trabalho, no decorrer do trajeto dela do trabalho, ela está sempre olhando se tem alguém, né, perseguindo, se tem alguém olhando, se tem alguém caminhando, né, atrás dela. No trabalho, ela começa a ficar apreensiva, qualquer olhar suspeito, ela já fica imaginando, será que é ele? Será que é essa pessoa, né, que está perseguindo? Então, esse é o primeiro capítulo. Dando continuidade, meu nome é Gilmar, sou também do 8º período, e eu fiquei com o capítulo 2. No capítulo 2, fala de Tony, que ela trabalhava na empresa global, e ela detestava trabalhar lá. E aos 22 anos de idade, ela era muito brincalhona, cheia de vivacidade e ousadia. É uma pessoa muito expansiva, seu rosto com um ar travesso, seus olhos castanhos, toda sua figura, um jeito sedutor de ser. Ela tinha nascido em Londres e falava um delicioso sotaque britânico. Era muito atlética, adorava praticar esportes, principalmente o de inverno. Trenó e patinação no gelo. Durante o período dela que ela frequentou a faculdade em Londres, ela se vestia de forma conservadora durante o dia, mas à noite ela usava mini saias e adereços, estilo disco, e se dava a um comportamento impossível. Passou inúmeras noitadas enturmada, porque ela tinha uma bela voz e sensual. Dava cantos em algumas boates, tocando piano e cantando, e o público aplaudia. Foi a época em que se sentiu mais viva. A rotina desses lugares seguia sempre o mesmo padrão. Como eu disse, ela detestava trabalhar no normal, mas com o seu trabalho, ela percebeu a importância da internet, que era a forma mundial para conhecer homens. E aí ela comentou com a sua amiga Kate que queria ajuda com a internet. E disse para a amiga, você precisa me ajudar a usar esse negócio. Aí a amiga disse a ela que o único computador ao qual ela tinha acesso ficava no trabalho, e era contra as normas da empresa usar o computador. Na noite seguinte, Tony foi para o escritório com Kate e apresentou o mundo da internet. Então lá elas criaram as redes sociais e dali em diante ela se conectou com a internet. Na noite seguinte, Tony estava lá na internet. Daí em diante, sua vida mudou. Tony pensou no quanto sua mãe teria odiado a internet. Enquanto ela estava no quarto de sua mãe, pensou num terrível acidente e no qual a mãe morreu. Ainda podia ouvir seus gritos de socorro. A lembrança fez sorrir. Eu fiquei com o capítulo 3, eu e a Tamara sacaram um pouquinho. Eu vou ler a minha parte e a dela. Adele Percy é uma jovem com uma sensibilidade única para as cores. Ela consegue ver, sentir e ouvir as cores ao seu redor. Adele nasceu em Roma, mas se mudou para Cupertino, Califórnia, onde trabalha em uma empresa de computação gráfica. Ela é uma artista talentosa e adora visitar galerias de arte em São Francisco. No entanto, Adele lida com a bipolaridade e sensações de alienação do mundo.
Sua amiga Tony é a única pessoa com quem ela compartilha seus problemas. Adele também se dedica a ajudar ao sem-teto em São Francisco. No entanto, ela luta contra pensamentos negativos e a raiva que surge em momentos de sua doença. Apesar disso, Adele é uma pessoa gentil, solidária e seus dias bons. Ela é voluntária na igreja, onde ajuda em atividades de caridade e dá aulas de arte. Em uma feira promovida pela igreja, Adele vende seus quadros e recebe elogios no seu talento. Ela conhece um artista chamado Fischer e os dois começam a se aproximar. Adele também é convidada para pintar um retrato do pastor da igreja, mas acaba perdendo a oportunidade quando outro quadro é escolhido. No entanto, o pai da outra pintora acaba falecendo em um acidente de carro. Adele fica chocada com a notícia. Essa é a parte da história. Boa noite, meu nome é Gustavo. Vou falar sobre o quarto capítulo. O capítulo inicia com a Ashley tomando banho e ela ouve um barulho do lado de fora do banheiro. Preocupada, ela desliga o chuveiro, presta atenção, mas não repete, o barulho não volta a acontecer. Ela sai apreensiva, vai para o quarto, não vê ninguém e começa a perceber, pôr em dúvida o que estava acontecendo, entendendo que podia ser coisa da cabeça dela. Só que quando ela vai abrir a gaveta de lingerie, de roupas íntimas, ela vê que a gaveta está toda bagunçada, com tudo misturado. E ela geralmente costuma manter tudo organizado. Ela começa a achar que realmente alguém foi lá, então eu preciso procurar a polícia. Só que o que a polícia vai dizer? Vão dar risada, ninguém vai iniciar uma investigação porque uma gaveta de lingerie está bagunçada. E aí ela fala, deve ter sido eu, talvez fui eu mesmo que fiz isso. Ela vai para o trabalho, aliás, ela sai do apartamento dela e vê que na caixa de correio do prédio tem um envelope para ela. E era um convite de 10 anos da formatura dela para o encontro dos colegas. E ela fica na dúvida, vou, não vou. Ela até gostaria de encontrar os amigos. Na maioria das vezes gera aquela dúvida de como é que as pessoas estão, quem está casado, quem não está, se tem filhos, se não tem filhos e tal. Mas ela só tem olhos para lembrar de uma pessoa, que era o Tim Clary. Mas ela fica na dúvida se ela vai ou não para o evento. Ela vai almoçar, então, com o Shane, que é o supervisor, e ele percebe que ela está preocupada, está com um ar meio preocupado e tal, e pergunta para ela o que está acontecendo. E ela, com vontade de dizer ali que ela estava preocupada, de estar sendo seguida, de ter alguém de olho nela, mas na hora dela falar, a única coisa que ela teve coragem de falar foi que ela tinha recebido um convite e que ela não sabia se ia. Ele insistiu, por que você não vai? Vai lá ver, vai. É bacana, esses eventos são legais. E ela disse que não iria de forma nenhuma. Aí ela foi bem incisiva nesse ponto, não iria de forma nenhuma. E aí ela cresceu na Pensilvânia, numa cidadezinha pequena, e aí ela começou a colocar em dúvida e resolveu ir então para o evento. Comprou uma passagem aérea e quando chegou no aeroporto, ela pegou a passagem e reparou que a passagem era de primeira classe. Ela falou que deve ter algo errado. A minha passagem é de classe econômica. Não, foi você mesmo que trocou a passagem. Você ligou, passou o cartão, fez o pagamento, não pode ser. Ela ficou nessa dúvida e assim seguiu. Quando ela chegou na cidade, ela falou, poxa, fazia muito tempo que ela não voltava para a cidade dela. Então, chamou um táxi, foi para o hotel, chamou um táxi e pediu para dar uma volta pela cidade. Lembrou de várias coisas, tal, de tudo que ela já tinha vivido na cidade. E chegou o horário da festa, ela foi até a festa e começou a encontrar as pessoas. Viu que tinha por volta de 120 caras desconhecidas, mas de uma certa forma familiar. Muitas pessoas bem diferentes, algumas ela reconheceu de pronto. Mas os olhos dela continuavam, a lembrança continuavam pensando no Jim Clary. Nessa altura ainda não deixava claro ali quem que era ela, quem que era ele. E ela segue na festa, começa a encontrar as pessoas, todo mundo perguntando como é que ela está e tal, até que ela encontra. Vou até só voltar um pouquinho. Num determinado ponto, o supervisor, ele orienta ela a procurar o psicólogo da empresa.
E ela vai até o psicólogo da empresa e ele diz para ela o seguinte, você está namorando alguém? Você está com alguém? Não. Há quanto tempo você não namora ninguém? Ah, já faz um certo tempo. Então, provavelmente é isso. Você está estressada, você precisa, talvez, ter um relacionamento, você está faltando e tal. E aí, então, ela vai para determinada festa. Quando ela está na festa, ela encontra vários amigos, lembram das coisas e tal, até que ela encontra uma amiga que era uma das amigas mais íntimas dela, que era a Florence. E a Florence fala para ela, poxa, estou com muita saudade, faz tempo que a gente não se vê. Desde que você foi embora, eu te procuro muito. E, inclusive, os investigadores acharam que eu sabia do seu paradeiro. E ela, assustada, falou, por que investigador? Por que os investigadores estavam me procurando? A Florence olha e fala assim, você não está sabendo? Você não lembra? Não está sabendo a história? Não. Você foi embora no dia seguinte da festa. E os pais do Jim, quando chegaram na casa dele, encontraram ele morto. Ele tinha recebido várias facadas e, inclusive, tinha sido capado. E no dia seguinte ninguém mais sabia de você. Ela começou a passar meio mal e tal, e começou a vir nas lembranças dela que ela tinha ido até a casa dela, nesse encontro que eles tinham tido, e só que ela não chegou a ir até lá. No meio do caminho ela resolveu voltar e falou, não vou, depois eu falo com ele. Eles tinham marcado, inclusive, de ir embora, de viajar. E ele, no dia combinado, não apareceu. Na manhã seguinte, ele não apareceu para viajar. Então, ela voltou para casa, indignada que ele tinha ido embora, e passou esses 10 anos aí realmente brava com ele. Quando ela soube que ele tinha sido assassinado, por isso que ele não encontrou ela na rodoviária, ela começou a ficar com remorso. Pô, durante esse tempo todo, eu fiquei pensando que ele tinha me abandonado, que ele não tinha procurado, e o que tinha acontecido realmente era isso. E aí ela fica indignada, poxa, mas os investigadores procuraram, devem ter falado com meu pai e tal, eu preciso voltar para lá. Então ela pega o avião de volta, vai até, volta para a cidade onde ela morava, e aí ela estava com muita dificuldade, ela queria entender do pai por que o pai não tinha contado isso para ela, e ela com muita dificuldade chega, não consegue dormir à noite, e acaba tendo dorme um pouquinho pela manhã, e ela acorda com um pesadelo, que ela está vendo o Jim sendo esfaqueado, e ela conseguia ver que era um vulto com uma faca na mão, até que ela se depara com a imagem do pai dela esfaqueando o Jim, que era na época o namorado dela. E aí encerra o capítulo 4. Eu sou o César, do 8º período. E o 5º capítulo começa também de uma maneira meio diferente, com mais uma reviravolta, né? Então a Ashley, ela estava saindo do trabalho numa sexta-feira à noite, o fim de semana prolongado, e ela encontra com o James Stigman, né? Que ela comentou ali, que era o colega dela de trabalho, que era apaixonado por ela, que ela era chato pra caramba também, né? Que ela evitava ao máximo. É igual você, né? Não, e aí ele procura ela e fala que precisava conversar com ela. Ela já tem aquela coisa com ele, né? Mas ele falou que precisava de um conselho de mulher, porque ele tinha se apaixonado por uma mulher, estava com um problema no relacionamento, e ela era uma pessoa que ele confiava muito, que ele gostava, que ela tinha condição de dar esse aconselhamento para ele. E ela falou, bom, talvez seja a maneira dele sair do meu pé, porque ele pegava muito no pé dela, né? Sempre insistindo para namorar e tal. Aí ela resolveu, ele convidou ela para ir no apartamento dele conversar. Aí eles foram para o apartamento dele, ele preparou lá uma coisa para eles comerem e tal, e começou a se abrir, falar, e ela foi até vendo um outro lado dele, ele estava com um discurso diferente, estava falando da pessoa que tinha se apaixonado, dificuldade que dava para poder se casar com ela, e ele ofereceu um copo de vinho para ela. Aí ela tomou o vinho para relaxar um pouco e apagou. Não se lembrava de mais nada. Aí depois ela acordou 2 dias depois, num hotel barato de Chicago, nua e sem memória do que tinha acontecido. Ela acordou na cama, nua, e não reconhecia o local, saiu, conversou com o pessoal do hotel, não sabia que não tinha chegado lá, o que tinha acontecido, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha roupa, teve que organizar alguma coisa ali. E aí ela resolveu ligar para o pai dela, que era a única pessoa que ela poderia buscar um apoio. Ligou para ele, estava em cirurgia, não atendeu na hora, ela ficou esperando, depois ele retornou no número, e aí ela explicou, falou que estava numa dificuldade muito grande, precisava de dinheiro para pegar o voo de volta para casa. Né? E aí ele mandou dinheiro para ela, ela pegou o voo,
Chegando, então, ela foi conversar com o pai. Ela foi para o apartamento dela, se vestiu, né? E por causa o que será que tinha acontecido? Que o Denis tinha colocado algum sonífero, alguma coisa, podia ter abusado dela. Ela não conseguia nem imaginar o que ele tinha feito com ela para levar ela tão longe. E o final de semana inteiro, já era segunda-feira. E aí o pai quer conversar com ela está reticente, mas ela vai se encontrar com o pai. E aí acaba se abrindo, contando com o pai que não sabia o que tinha acontecido, e tinha acordado daquele jeito, o pai dá uma bronca nela, tudo. E aí depois ela vai em casa, ela fala, eu vou para casa, eu quero só dormir, eu quero descansar um pouco, não quero pensar nisso. Né? Um turbilhão de pensamentos na cabeça. Aí no dia seguinte, a hora que ela se prepara para ir trabalhar, recebeu o telefonema da cheio, que é a amiga dela também. E o que ele contou? O corpo do Dennis Tibble foi encontrado morto a facadas e castrado. Bom, o Fabrício já estava ferido, vou falar para vocês do capítulo 6. Né? Acho que até agora, mais ou menos, aquele famoso filme, né? SBT não caso. Mas aí a gente vai prosseguindo. Aí esse trecho agora, entra o delegado Blake. Vamos desculpar que nome sorriu. Entra o delegado Sam Blake, que é casado com a Serena Downey, que é irmã do comissário Downey. Então, nesse bate-papo, os dois foram tomar um café, bate-papo descontraído, né? E falando, o comissário falou, pai, você aguenta minha irmã, né? Graças a Deus, ela casou com você e agora, para mim, a campeã do grito já foi embora. Isso é só um trecho. Aí o que aconteceu? Nesse momento, o telefone da delegacia, né? E fala, vem correndo aqui que tem um assassinato. Aí eles foram correndo no apartamento do Dennis Tibble, né? Do meu lado. E aí chegando lá, a mesma cena. Na hora que ele entra, o delegado ele chega totalmente apavorado, porque a mesma cena que o Gustavo comentou aconteceu. Ele todo nu, inteirinho ensanguentado a cama e decapitado. E nisso, né, castrado acabou na cabeça. Ao outro Mas aí, retira essa parte censurada. Aí o que acontece? Aí ele vai atrás, né? Ele, como um bom detetive, ele já começa tirar dos alvos. Ele já começa a dentro dos anais. Aí ele começa a entrevistar não, a interrogar as pessoas. Primeiro que ele chegou, estava tudo limpo, não tinha nada. Então ele achou estranho. Aí ele foi encontrar, né, interrogar a Maria desesperada, que era empregada, né, do apartamento, desesperada, não fui, pelo amor de Deus, não fui. Eu cheguei aqui, já estava morto, eu falei, não, calma, vamos então. O que aconteceu? Aí eu cheguei e fiz o que eu sempre faço, que é limpar todo o apartamento. Então nisso ela limpou todo, por isso estava limpo. Ele perguntou, mas você não viu nada diferente? Eu vi, tinha uma garrafa, né, uma garrafa quebrada. O que você fez com a garrafa? Já joguei já no triturador. E você falou assim, mas o que mais? Tinha uma guimba de cigarro, uma marca de batom. Mas onde que tá? Tá no lixo. Aí ele vai correndo, pega a guimba de cigarro, já coloca tudo e manda para perícia. Beleza. Aí foram ver aonde que o Dennis Tibble trabalhava, na Global. Na Global. Então ele foi correndo para lá, vamos entrevistar. Aí conversou com o Shane, né? O Shane Miller, que era o encarregado do local. Aí foi conversar com ele. Como que o Dennis Tibble era dentro da empresa? Não, ele era uma pessoa excepcional. A gente chamava ele de gênio, não tinha problema com ninguém. Era uma pessoa quieta, não tinha problema nada. Então, mas ele não tinha nada. O que ele falava uma coisa? Ultimamente ele falava que estava pensando em casar, que achou uma mulher que queria casar. Aí ele falou assim, mas aí ele ficou assim, e nisso, quem chega? A Ashley. A Ashley chega, já vê que ele já estava sabendo todo o orgulho, ele falou, nossa, agora, né? Mas aí ele foi, não falou nada, mas aí na hora que ele estava indo embora, não sei por que cargas d'água, ele voltou e falou assim, mas essa pessoa, alguém sabe alguma coisa? Aí eu fico assim, não, ele sempre estava conversando com a Ashley. Aí o Blake vai atrás da Ashley. Aí a Ashley tem aquele famoso símbolo do pânico, ela já fica tremendo, já colocava, né, as reações que ela teve, passaram no nosso amigo comentou. Aí foi conversar com ela. E ela naquele desespero, que eu como
César tinha falado, ela teve na casa, no apartamento dele. Então ela, para ter esse esquema, falou, conta ou não conta, conta ou não conta. Mas só que ele falou, se eu não contar que eu fui, e se achar alguma coisa ali? Então ela achou melhor só falar. Não, eu estive na casa dele, né? Fui levar uns papéis, a profissional, não teve nada. Aí veio, ficou tranquilo, né? Foi, então tá bom, já que é isso, você teve lá, mas não teve relacionamento nenhum. Eu falei, não. Aí, tá bem? Aí a Ashley ficou tranquila, voltou para casa. Aí, voltando para casa, o que ela encontra um recado na secretária eletrônica? Tá? Agora eu só tenho que falar meu tudo. Você me deixou excitadíssimo ontem à noite, gatinho. Fiquei alucinado. Mas você vai me dar uma atençãozinha hoje, conforme prometeu. Na mesma hora, no mesmo lugar. Ashley ficou ali parado, escutando e incrédulo. Estou ficando maluco, pensou. Isso não tem nada a ver com meu pai. Por que ela está preocupada? Por causa do pai dela ser, né, pelo fato de ter castrado a pessoa. O pai dela é cirurgião, ele já fica preocupado. Se eu falar alguma coisa, meu pai pode ser, né, ele pode ser condenado, ele pode ser acusado. Mas na fala do Gustavo, eu só complementar porque é importante, que aí entra nisso que você está falando. Por que esse trauma? Porque daquele namoro, o pai havia dito que se ele encontrasse novamente, ele ia matar. Então, aí volta aí. Aí o que acontece? Mais uma vez, aí, chega a fatura do cartão. Né? Volta a se beber, não casa. Então chega o cartão, o extrato do cartão. 3 itens chamaram atenção. Uma conta na loja Modress, $450, né? Pode ver ser uma loja de lingerie. Uma conta na boate Circus, $300. Uma conta em restaurante Luiz, de $250. Então, quer dizer, ela nunca viu isso aí que apareceu no cartão de crédito. Valeu? Boa noite, meu nome é Greber, sou do Oitavo Período, vou falar um pouco sobre o sexo. O capítulo começa com a Ashley recebendo uma visita inesperada, que é do delegado Sam Blake, na verdade. E os dois ficam ali, né, querendo falar sobre o elefante rolando na sala, mas ele fala sobre o assassinato, né, do Tibo lá, do Dennis Tibo. E ela fica muito desconfortável, mas acaba sendo só uma passagem, porque ele assume que ele estava voltando para casa sendo serviço e eles vão passar lá. Olha, delegado na parte de investigação, assim, provavelmente queria pegar alguma coisa antes. Enquanto isso, a Tony trocava mensagem com um rapaz chamado Jean-Claude, não é Van Damme, mas é Jean-Claude. Em determinado momento, Shane Miller vai até a Ashley, que é da Global, a Ashley em quarto. Esse livro, na verdade, ele mostra várias visões ao mesmo tempo. Né? É um gênero de história assim, só não lembro o nome. Mas enfim. A Ashley, que é a personagem principal, está no trabalho, e o Tony Miller lá, que é o Shane Miller, que na verdade é o superior, né, o supervisor, ele pergunta sobre uma convenção de informática que estava acontecendo em Quebec. E como tem a ver com o ramo da empresa, ele fala que seria bom mandar uma equipe para lá. Isso calhou da Ashley ir, da Ashley ser selecionada para ir, e a Tony também, porque a Tony estava falando com o Jean-Claude, que mora lá. Então os dois aproveitaram para dar uma fugida e conheceu o Jean-Claude, né, pessoalmente. Melhor. E é curioso ver a Ashley com alguns traumas, onde o trauma parentesco pode levar, uma paternidade, uma maternidade totalitária, não seria nem ser autoritária, os reflexos se trazem, porque ela passa a viver sendo ameaçada por ela mesma, entre aspas. Ela espera que alguma coisa aconteça, ela espera algum sermão. Então ela anda olhando para o lado e tal. E a gente tem esse perfil de uma pessoa fragilizada, entre aspas. Eu sei que hoje em dia está muito complicado usar as palavras, então, estrito senso, fragilizada e tal, por favor. É isso. E a Tony sai com o Jean-Claude, e ela, como é uma pessoa da Inglaterra, fria, calculista, Sherlock Holmes, essas coisas assim, sai para conhecer a comida franco-canadense, deve ser um frio, e os esportes de inverno, porque lá tá com neve. E aí, como ele é um pouquinho mais rico, a gente já chega nesse ponto, snowmobile, né, que seja aquela moto de patinar no gelo, enfim, os esportes que o inverno propicia lá no Canadá. E ela é apaixonada por isso. Depois disso, o Tony leva ela para conhecer uma lojinha que ele tinha falado, que ele era dono de uma lojinha de lojas, que na verdade é um negócio milionário, tipo uma Rolex da vida, eles são tipo joias, inclusive. E ele chega lá e pede para ela escolher uma joia. E ela fica toda desconcertada e tal, e ela fala, não tem como pagar, ele fala, mas você não vai pagar, ela escolhe. E ela escolhe um de diamante, um anel de diamante cravejado de esmeralda cravejado com diamante. E, bom, coincidentemente, como todo filme, como todo livro, cabe certinho de comigo. Isso é uma coisa muito curiosa.
E aí a Ashley, no caso, ela, para se preparar para essa viagem, ela tem um pai muito rigoroso, ela se preparou para ligar para o pai dela. Então, antes de fazer a mala, ela fez a mala na cabeça dela para poder falar com o pai dela. E tanto é que foi, na verdade, visto que ela passou, né, depois do livro, foi um avanço muito grande para ela falar para o pai dela que ela vai viajar e eles vão ter que romper uma tradição deles, que é passar as festas de finais de ano juntos. Então, ela meio que venceu, tendo, né, esse passo de falar com o pai dela, só que o pai dela já corta ela na hora e fala que não precisa romper o livro só por causa de uma viagem e que ele vai ficar em qualquer hotel que ela considerar. Só precisa fazer a reserva e ele vai estar lá. Isso não acontece, porque o pai dela é cirurgião, é médico, e ele é chamado para atender um paciente na Argentina, que teve, se eu não me engano, um derrame. Né? Se eu não me engano, é isso que consta no livro. Bom, vocês não vão ter que desmarcar a viagem, vocês não são médicos, só Jesus. Mas ele teve que desmarcar a viagem para a filha dele e, enfim, não apareceu lá. De alguns dias, Jean-Claude e Tônia eles vão ficando mais íntimos, até o ponto de eles irem num restaurante temático, provavelmente bem caro, de pista de dança, de discoteca, essas coisas assim. Eles vão ter uma noite muito bacana, os dois dançam e tudo mais. E o Jean pergunta para ela se ela quer coroar a noite na casa dele. Aí vocês entendem como quiser. E ela fala que não. Ela fala que, talvez amanhã. Mas, enfim. Eles vão embora e um pouquinho depois, umas horas depois deles se despedirem, o policial que fazia a ronda do local viu uma casa de 2 andares com a porta entreaberta. E, tipo, arrombada ali e tal. E aí, como ele estava sendo policial de ronda, ele decidiu investigar e adentrar a casa. E quando ele entra na casa e sobe no andar de cima, ele vê o corpo de Jean-Claude tirado, morto, decapitado, encastrado. E cheio de facada, que não sei ao caso o número de facadas, né? A gente tem a vontade, né, agir, você não consegue se controlar, tem até uma exclusão no direito penal. No caso, são 12. Não fala se foram localizados, mas esses são pontos legais de a gente poder analisar dentro do direito. Quem sabe ajuda aí no processo. Né? Isso é um ponto bem bacana. Além disso, a arma do crime foi levada para a perícia e uma coisa muito incrível aconteceu. Em pouco tempo se instaurou uma investigação, obviamente o policial de ronda chamou os responsáveis ali superiores e constataram 3 coisas até então. Primeiro, a mulher não estava em nenhuma rede hoteleira. Aí, detalhe, eles chamaram o dono do restaurante, no qual ele tinha ido na noite anterior, junto com a Tônia. Eles iam no restaurante desse de dança, ele pediu para coroar a noite, ela negou e eles foram embora. Aí, no caso, como ele apareceu morto, foi descoberto morto, o policial chamou os superiores e constataram que ele tinha ido no restaurante. Acordaram o dono do restaurante na madrugada e perguntaram uma coisa, se ele sabia de alguma coisa sobre esse cara. E ele falou, olha, eu tenho uma descrição de uma mulher, se for útil para vocês, eles falam, ok, escreveram em código, basicamente. O rapaz escreveu, a mulher estava acompanhando ele diretório, ela viu só suspeito. Então, para começar a investigação, você tem 3 bases que a gente pode partir para raciocínio. Ela não está indo numa rede hoteleira, porque eles se verificaram e não encontraram. A segunda, ela ainda está na cidade, porque os meios de transporte, trem, avião e carro, não tinham sido utilizados, não estavam disponíveis no horário de chegar depois do restaurante. E a terceira coisa é que a mulher é uma indigente, né, para o FBI. Indigente quando você não tem conhecimento, né? E por que ela é indigente para o FBI? Porque ela não possui certidão de nascimento registrado, nem cadastro na Previdência Social, nem carteira de habilitação. É fantástico. Além disso, a arma do crime que foi achada no local foi para a investigação e eles constataram uma quarta coisa depois do inspetor, obviamente, se exaltado, falando, pô, sabe onde ela está? Sabe que ela está aqui, não me conhece? Como é que consegue fazer uma coisa? Não consegue. E chega um laudo da FBI acusando uma quarta constatação. Não foi possível identificar as impressões digitais da arma do crime. Ou seja, tem só uma teoria, mas não foi apontar o dedo para ela. O capítulo se encerra assim, vou passar a palavra. Lembrar que a Rayane também não tem esse capítulo. É isso, passar agora para o Oitavo capítulo, boa noite pessoal, meu nome é Isabela, faço dupla com o Henrique, mas ele teve um imprevisto e não pôde vir. Posso Obrigada. Perdão, gente. Bom, como salientou o professor, a Ashley tinha uma dúvida na cabeça dela. O pai dela teria matado o ex dela ou não, então essa dúvida rondava ela. 5 dias depois dela retornar da viagem para Quebec, que já foi citada aqui, o pai dela liga e ela atende, e quando ela atende, ele convida ela para um jantar.
meio relutante de ir e tudo mais, mas por não encontrar nada plausível para falar pro pai dela que ela não iria, ela aceita ir. Chegando no restaurante, ela vê o pai dela, ela chega lá, vê o pai dela, tudo mais, começa a conversar. A primeira coisa que o pai fala é sobre a ceia de Natal, que eles ficam muito sentindo, que eles não puderam passar junto, que era uma tradição. E ela só conseguia pensar no ex-morto. Era só isso que ela conseguia pensar. Então, ela ficou ali alheia à conversa, né? Tentando achar uma forma de encaixar o assunto. E aí o pai pergunta como foi a viagem em Quebec e tudo mais, ela conta. E aí ela retoma a viagem que ela foi fazer para a questão da formatura, né? Para comemorar ali os 10 anos de formatura. E aí ela conversando com o pai, pai, então, eu só queria falar que o meu namorado, o meu ex-namorado, morreu um dia depois. Ou seja, ela combinou com ele dos dois fugirem, né? No dia ali que foi a formatura, eles chegaram um pouquinho depois do horário, o pai ficou extremamente estressado, brigou com o menino, botou o menino pra fora, teve todo um embrólio, né? E aí, aquilo pesou na cabeça dela. Por que ele não foi? Será que o pai dela tinha alguma coisa a ver mesmo? E aí, quando ela conta que o menino foi, que o Jim Carrey foi morto, esfaqueado, castrado, o pai dela diz uma brilhante frase. Tipo assim, querida, te livrei dele, né? Aí ela fica, tipo, atônita. Meu Deus, isso foi uma confusão? O que foi isso? E acabou pra ela o jantar ali. Pra ela, o pai dela realmente tinha matado o menino. Aí corta, né, pra cena de Tony e Alette. Tony tá contando ali pra Alette, elas estão conversando, como foi a viagem pra Quebec e tudo mais. Aí falaram sobre os museus, falaram sobre as obras que eles tinham visto e afins. E nisso chega Richard. Então, a Alette tinha uma quedinha por Richard. E eles saem para almoçar, Richard chama a Alette para almoçar, eles saem para almoçar, conversam. E aí, como o Richard também tinha uma quedinha pela Alette, ele chama ela um convite indecente, né? Ele faz para ela. O amigo dele, colega de quarto, estava numa festa, ele chama ela para ir para o apartamento dele e ela recusa, estava muito cedo para isso e tudo mais. Ela vai embora, fica ali com aquela coisinha na cabeça de tipo, ai, Richard, ele me libertou e afins. Bem coisa de quem tá apaixonado mesmo. Só que o colega de quarto do Richard volta da festa. E quando ele volta da festa, ele se depara com a cena do Richard morto, esfaqueado e castrado. Né? A polícia é acionada, o delegado Blake chega no local, e aí eles acionam o FBI, eles vão tentar entender o que está acontecendo. Vai interrogar o Gary, se o Richard tinha inimigos, se o Richard tinha amante. E aí o Gary fala que o Richard era uma pessoa muito amada, todo mundo gostava dele, mas que ele não tinha amante, os dois não eram amantes, né? Porque o policial até pergunta se os dois faziam um casal, e ele fala que não, mas que tinha uma pessoa que ele estava se relacionando sim, que era a Alette, né? Das descrições físicas da Alette. Só que nisso, o policial liga para o FBI, né? O delegado Blake liga ali e fala, ó, comissário, aconteceu isso e isso, passa as descrições, e aí eles entendem que tem um modus operandi, castrar e esfaquear. E aí eles vão tentar conectar alguns casos que já tinham acontecido, que foi citado pelos colegas, e eles queriam uma conexão. Quem era a pessoa? E a pessoa era a Ashley. E aí o delegado vai na casa da Ashley, conversar com ela, uma visita despretensiosa, como quem não quer nada. Chega lá e começa a conversar com ela. Ela fala, né, ela explica a situação, como ela estava viajando para Quebec, o que ela foi fazer. E o delegado falou, ó, você aceitaria um advogado, você aceita passar por um polígrafo, né, um teste de polígrafo, acredito que todos saibam que é um teste de polígrafo. E aí ela recusa advogado, fala que ela não quer advogado, mas que ela passaria pelo teste. Foram feitas as perguntas, ela realmente passou no teste, ela não estava mentindo em nada que ela estava falando. Quando o policial vai embora, ela pensa o seguinte, graças a Deus não perguntou sobre o meu pai, porque eu tenho sérias dúvidas sobre o meu pai, se eu assassino ou não. E aí, o capítulo 8 termina com a seguinte cena.
ali, né, feliz por não ter perguntado sobre o pai dela, ela resolve tomar um banho relaxante. E quando ela entra no banheiro, no espelho do banheiro dela tá escrito com batom vermelho, eu vou ler pra vocês. Você vai morrer. E é assim que termina. Muito bem. Poxa. Ela falou da dupla, eu achei que tinha terminado. Boa noite, gente. Melhor ficou comigo, tá? A gente é do Jonas, mas ele não pôde vir por motivo de doença, eu vou apresentar a parte dele. Falando de morte, assim. Vamos lá. Ele não morreu, tá, gente? Não tá na história. Também não foi castrado. Bom, depois da cena do 8º capítulo, a Ashley, ao deparar com aquela situação, ficou em histeria total. Aí acaba ligando pro delegado Blake, para explicar a situação do apartamento, porque ela entrou em pânico. Ela liga, pede para falar, para relatar a emergência, e o delegado Blake, que está jantando com a sua esposa, Serena, é chamado para atender o telefonema dela. Nesse jantar, a esposa acaba falando para ele a condição financeira e o ressentimento em relação a ele. Tá bom? Perdoa. A delegada Blake foi para a casa da Ashley e encontra essas mensagens que estavam escritas no banheiro, no espelho. Aí a Ashley conta aquela história: estou sendo perseguida há meses, alguém tentou invadir meu apartamento. Aí o delegado falou para ela ficar calma, eu vou te proteger e vou investigar. Beleza? Guarda de novo. O Blake descobre que a sua amada esposa está sofrendo de um câncer terminal e age de maneira meio agressiva. Cortou de novo. O Blake vem, passa a noite no apartamento de Ashley para proteção dela. Enquanto isso, o FBI acaba descobrindo que tem uma série de crimes que tem o mesmo patrão. Então, eles deduziram que é o mesmo assassino. Na manhã seguinte, o nosso digníssimo delegado Blake está numa linda esquina ali, perto do apartamento da nossa Ashley, morto. Termina assim, tá? Castrado, amor. Castrado. Tudo bem. Os dois? Boa noite. Boa noite. O nosso grupo, eu, Érica, né, para quem não me conhece, o Caio, a Maria, a Ana, o Fabiano, a Alessandra, que não pôde vir, a Andressa, o Tairone. E nós ficamos do capítulo 10 até o 14. São referentes às páginas 134 a 267. A nossa dinâmica está um pouquinho diferente do grupo anterior, mas eu acho que vai dar para entender. E como foi exposto, né, pelos nossos colegas, todos os nomes, eu não vou falar nome, eu tenho dificuldade com nome, eu vou falar personagens principais. Depois o Caio vai dar uma incrementada aí. No capítulo 10, a gente vê que, diante de tudo que foi exposto, há um aprofundamento nas investigações dos assassinatos misteriosos. As pistas levam os detetives a examinar a vida e o passado das personagens principais, especialmente os sonhos que elas compartilham no estudo do sono. O enredo se aprofunda à medida que novas reviravoltas e segredos são revelados. Já no capítulo 11, essas mulheres, né, começam a sentir um peso das investigações e os segredos que elas guardam. A tensão aumenta entre eles, enquanto tentam entender quem está por trás dos assassinatos. Porque há um grande suspense, né? O livro sempre ele vem nos contando o enredo na terceira pessoa. E algumas revelações surgem, né, sobre o passado das personagens, trazendo luz às suas motivações e conexões.
Aí eu vou para o capítulo 12. E assim, a gente meio que está fazendo um suspense para não né, uma dinâmica diferente que a gente tentou fazer. Vamos ver se vai dar certo. E aí no capítulo 12, ele traz uma virada emocionante na trama. Quando um novo suspeito surge, as investigações vão se intensificando à medida que os detetives eles vão procurando pista para levar a identidade do assassino. E, enquanto isso, a gente vê, né, que as mulheres misteriosas elas enfrentam dilemas pessoais e confrontam seus próprios demônios internos. Aí vamos para o 13, que eles começam a enfrentar desafios cada vez maiores à medida que se aproximam da verdade dos assassinatos. A pressão aumenta à medida que eles lutam para manter os segredos escondidos. E a gente vê que os mistérios vão sendo desvendados e revelações surpreendentes mudam o curso da investigação, levando a uma corrida contra o tempo para capturar o assassino antes que seja tarde demais. Meu amigo Caio vem de uma forma diferente. Então, gente, boa noite, eu vou iniciar aqui. Na verdade, a minha parte ela se inicia no meio do capítulo que a colega iniciou aqui. E, na verdade, ele vai tratar mais de uma questão jurídica e também da figura do David, que é o advogado, né? Então, ali ele vai se iniciar com o dilema do David em relação ao outro caso que estava atuando da Ellen, né? Onde ele acabou sendo displicente, né? No quesito profissional, né? Ele disse que ouviu o que ela tinha dito em frente ao álibi dela, só que o álibi dela era de fajuto, né? Então ela foi condenada em homicídio em primeiro grau, né? Em relação à legislação vigente lá, e foi condenada à morte. Então, por conta disso, por conta dele ter uma deficiência também em relação a um certo envolvimento que ele já tinha. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele se envolveu de uma maneira que não deveria se envolver e acabou sendo um vício no trabalho dele e acabou gerando uma condenação. Não sei se isso ia ser determinante para a condenação da Ellen, né, uma outra cliente, mas acabou acontecendo e após isso, então, ela decidiu tirar a sua vida, né? Então ele ficou assim, meio pensando, não sei se eu continuo. Ele começou a fazer uma ponderação, né, de como ele ia atuar. E aí, na sequência, já inicia o próximo capítulo, onde a gente vai observar ali uma questão dos advogados, né, em relação ao Jesse. Jesse, que é o dono do escritório dos associados. Onde, ao mesmo tempo que eles não estão querendo a atuação do David, eles estão, porque eles querem fazer uma média com o pai da Ashley, né? Ele tem um status ali, o seu cirurgião, e também tem umas outras questões, né, que vão ser reveladas ao longo do livro. Então, o David, ele está querendo, mas não está querendo, e os patrões também estão e não estão, mas acontece que depois ele tem uma reunião com pai da Ashley, e aí ele acaba que ele vai assumir o caso. Só que ele não vai assumir o caso assim porque profissional, é como se fosse um acerto de contas, né? Porque fica uma questão de você vai ter de tudo, você vai receber, você vai ter uma estrutura, e ele, por outro lado, não quer, que ele vai falar, então vamos considerar isso de 0 a 0, né? Assim dizer. Deixa eu ajudar. É porque ele era um advogado, era muito pobre, né, não tinha recursos, e quem ajudou ele na época, para ele poder... E tem um detalhe importante, a mãe do advogado estava com uma doença muito séria, e foi esse o médico responsável por salvar a vida dela. Então, é exatamente isso. E aí, o que acontece? Então, ele assume o caso, porém ele não tem uma estrutura no escritório, né? Tanto que ele está ali sem nada, então ele não consegue nem fazer pesquisa no sentido de arrumar alguma saída para o caso da Ashley, né? E aí, então, ele vai fazer a visita à Ashley, né? Após isso acontecer aí, ele teve essa questão moral com ele, e ele chega lá no presídio e aí ele já se depara logo com essa dificuldade de conseguir arrumar um embasamento no quesito médico, né? Dele, profissionais,
para poder reforçar a minha dela, que no caso, mais para frente ela vai dar um depoimento e vai se dizer inocente por dificuldade, não é isso? Tá. O que mais? Então aí eles vão para esse escritório, né? E aí já logo depois a Emily, ela vem dar um apoio, né? A Emily é a esposa. É a esposa grávida, prestes a ter um filho. E ela vai lá e começa a ajudar ele nas pesquisas, né? Porque aí, naquela época, eles não sem ferramentas, mas ainda assim eles conseguem fazer algum tipo de pesquisa para tentar arrumar uma linha viável de defesa para a Ashley. E no mesmo sentido ali, no mesmo tempo, na verdade, a Ashley ela vai dar esse depoimento, ela vai alegar inocência por insanidade, e também desde ele recebe a notícia de quem vai estar presente na promotoria, né? Que no caso é o Breno. O Breno ele tem, né? Então o professor que costuma falar o nome já chega antes, né? Então antes de que exatamente esse promotor, já vem a fama dele vem antes. E aí eu fiz alguns pontos que eu gostaria de destacar em relação à aplicação da lei. Como esse capítulo aqui ele aborda mais uma questão jurídica, eu acho que é interessante trazer alguns pontos. A questão da possibilidade de fiança, no caso que é discutido, né? Eles conseguem arbitrar algumas fianças. Então a gente já vê uma diferença com a nossa legislação, né? Uma outra coisa que é muito interessante é a questão da competência, porque os crimes foram cometidos nos Estados Unidos e no Canadá, né, em diversos estados. Então ali há uma briga para puxar a jurisdição. Por quê? Porque, como a gente já sabe, a gente aprendeu no profissional, né, o tipo da legislação americana é o inverso da nossa, né? Aquela questão do centrífugo, né, onde cada estado tem a sua própria, e aí eles estão tentando puxar para onde a ripa vai vir maior, né, no caso ali, para ela. Tem essa questão, e tem a questão da advocacia legislativa. Lá, naquele caso, se for legislativo, a pessoa pode se apresentar como advogado. Aqui já é diferente de indicação. Né? Então, tem esses pontos que dá para a gente trazer também, né? Porque se a gente for já transportar para a legislação aqui, não vai dar certo. E essa questão da jurisdição foi a que mais pegou, porque eu enxergo uma insegurança jurídica, ou pelo menos uma crítica a isso. Né? Não sei se é de fato, mas é mais ou menos assim. E aí, esse capítulo então vai se encerrar com essas notícias da promotoria, né? E a Ashley já está presa. Basicamente é isso. Esse capítulo é bem curto, porém ele vai tocar nessa questão jurídica, como eu já abordei. Beleza, gente? Aí a nossa apresentação encerra por aqui, a nossa parte. Vou complementar só algumas coisas que eu acho que são importantes para o Bernardo. A hora que vira, que se descobre, né, que a Ashley é a assassina, e o Davi ele é procurado. Por que o Davi é procurado? Entendam o seguinte: o pai da Ashley ele tem muito dinheiro. Então, ele poderia contratar qualquer escritório. E por que ele vai atrás do Davi? Ele vai atrás do Davi porque ele sabe que, por ser famoso, os advogados que eventualmente procurassem defender aquele caso não iriam se dedicar para salvar a Ashley. Eles iriam para se autopromover. Se iria dar resultado ou não, é uma outra questão. Já em relação ao Davi, ele confiava, acreditava no trabalho dele, como disse, com razão do que tinha acontecido no passado, de ter salvo a mãe dele. Ele foi motorista, trabalhou como motorista desse médico e foi isso que ele conseguiu a grana para conseguir cursar a faculdade. Então ele tinha um sentimento ali de dever, né, e até gratidão com relação ao médico, que fazia com que ele ficasse nessa situação que o Caio trouxe de e agora? O que eu vou fazer? Eu vou defender ou não vou defender? O que não foi dito que é importante, que, né, fazendo as comparações do direito americano e nosso,
É muito comum nos escritórios americanos, assiste esses seriados, vê isso daí, você começa, né, como júnior e vai tendo a ascensão dentro do escritório. E o Davi, ele já estava numa situação onde ele seria promovido. Então, quem já assistiu o Suits aqui, ele já estava com o famoso cheque preenchido para se tornar sócio do escritório. Inclusive, a reunião tinha sido marcada exatamente no dia em que estourou, né, todo o dilema ali, e ele foi procurado, então, pelo médico para que ele pudesse fazer a defesa. Ele queria negar, porque ele sabia que ele tinha deixado o direito criminal, ele já não era mais um criminalista, por conta do que o Caio falou, e ele agora era um advogado corporativo, um advogado de empresa. Então já não fazia mais sentido, fazia muitos anos que ele não advogava na área criminal, além dos traumas que ele já tinha pela outra condenação, ele achava que ele não conseguiria entregar o que seria necessário num caso complexo desse. O que chama muita atenção nesse livro, e aí, né, na próxima reunião nós vamos conseguir ter uma visão melhor sobre ele, é algo que existe. Então, apesar de ser uma narrativa, né, um thriller policial, esse filme, esse livro, ele traz uma concepção muito interessante. Falei com o Juliano outro dia, quando a gente estava falando sobre, falei com vocês também, sobre essa obra, que é as múltiplas personalidades. Tá? E vocês verão, né, já dando spoiler para vocês aí, mas é bem interessante, de que essas meninas, elas vão se unir. Em um determinado momento, as histórias delas vão se cruzar. E, durante o tratamento realizado por ela encontra na clínica pessoas que tinham mais de 90 personalidades diferentes. Quando você fala isso, né? Como é que capta tudo isso? Nosso cérebro é uma máquina bem interessante. Né? Quando você pega essa referência, por que isso é importante, pessoal? Porque foi dito aqui que ela passou pelo polígrafo. E como que ela conseguiu passar pelo polígrafo? Essa é a pergunta. Ela estava na personalidade ética. E aí, entendam, as personalidades que ela desenvolveu, elas eram tão fortes que uma não conhecia a outra, a não ser Tony e a outra, a Leti, as duas se conheciam. Mas, em relação a Ashley, não. E assim, gente, aí isso eu não vou trazer, que é a segunda parte, mas o que motivou a criação dessas personalidades, isso que é o pesar. Essa é a parte que realmente faz valer a pena a leitura do livro, inclusive em relação às próprias estratégias e as dúvidas que o Davi tinha. Porque o Davi só consegue realmente vamos dizer assim, a salvação dela, que seria a morte, que seria condenada à morte, aos 45 do segundo tempo. Então, é um livro que vale a pena, calouros, né, que estão focados no Mercador de Veneza, bacana, é um livro muito interessante também, traz pra gente, e por mais que a gente às vezes, como foi dito, né, a Letícia falou sobre a Revolução dos Bichos, e o Mercador de Veneza também, às vezes a gente não dá a devida importância, levando em consideração, primeiro, por ser um clássico, um livro antigo, já não vai trazer mais novidades, todo mundo, né, já ouviu alguma coisa, ou já viu alguma coisa relacionada ao Mercador de Veneza. Mas se a gente trazer isso para a nossa área, para aquilo que a gente busca trabalhar, que já foi bem dito e introduzido pelas meninas aqui, que também já deram um spoiler de como será, né, o desfecho do livro, é o que nós fazemos todos os dias. Porque quando a gente chega e o cliente conta uma história para a gente, nós precisamos fazer a defesa do cliente, você tem que buscar uma solução dentro daquilo que o direito permite. Então, hoje, numa reunião, conversando com o cliente, numa audiência que nós vamos ter na terça-feira, o que a gente estava definindo? Estratégia. Quais seriam as estratégias utilizadas
utilizadas durante a audiência. O que foi no caso do mercador de Veneza? A mesma coisa. A definição da estratégia correta para. Não que a dívida não fosse paga. É isso, né? Esse é o objetivo ali. Mas que, por outro lado, não fosse aplicada a pena mais severa daquilo que se buscava. E aí, mais uma coisa interessante sobre o mercador. Quando a gente fala sobre esses contratos atípicos, que é a expressão que nós vamos trazer para o direito, eles ocorrem com mais frequência do que vocês imaginam. Não nesse teor, né, de macabro, ou, né, quando a gente pensa de uma forma mais minimalista, mas pensando de forma macro, quando a gente identifica contratos, e aí veja, não preciso muito longe, contratos de adesão bancários. O que mais existe nesses contratos são cláusulas leoninas, que vão beneficiar somente quem? O banco. E quando a gente fala desse tipo de contrato que aconteceu no mercador de Veneza, ele também traz essa mesma referência. Porque ele não queria o dinheiro, ele queria era vingança. E quando a gente vê em relação ao banco, ontem na aula de família, nós falamos um pouco sobre bem de família. Se nós formos entender, tá bom, bem de família é algo impenhorável, inalienável, bacana. Até que ponto? Até o ponto em que eu, enquanto eu, casal, eu e Gilmar, chegamos no banco e falamos assim, olha, está aqui, eu quero crédito e estou oferecendo meu bem em garantia. Se eu não pagar, o que acontece? Eu perco. Qual a intenção do banco? Que eu pague? Não. Eu perco o bem. É mais interessante para ele, porque o ganho dele é maior. Então, veja, são algumas colocações para a gente conseguir trazer para a nossa realidade, né, o que é o objetivo do grupo livre. A gente treinar, falar, destravar, né? É natural a gente ficar travado, muitas vezes não querer falar em público, mas dentro da nossa carreira que nós escolhemos de operadores do direito, a fala faz parte, né? Então, a leitura que vocês fazem, por exemplo, Revolução dos Bichos, hoje eu estava lendo, o nosso combinadinho estava voltando a ler a Revolução dos Bichos, até para relembrar os conceitos. Quando os cães estão latindo, qual é a expressão utilizada? Vários cães latindo, eles estão fazendo o quê? O livro fala, os cães estavam uivando. Traz lá, falando também sobre a questão dos gansos, que eles estavam grasnando. Gente, são palavras que no dia a dia a gente pode até ouvir, às vezes não sabe como escrever. E a importância que a gente acaba pegando, né, além da leitura, é o vocabulário. Que a gente vai, de certa forma, com textos que não são, né, aqueles voltados diretamente para o direito, mas que nos trazem algumas referências. Fiz uma brincadeira com a turma do 5º e 7º, fiz com a turma do 2º, fiz com a turma do 8º, agora quero o primeiro. Vou dar uma de... O que eu falei disso? Como é que é a mulher lá? Não, Cíntia Chagas. O que quer dizer defesa? Doutores. Alguém do primeiro, por favor. Deem a melhor versão de vocês. O que quer dizer defesa? Hã? Hoje acabou a graça. Muito bem, é isso aí. Mas eu ouvi do 8º período que defeso era... Não, era quem não é mais indefeso. Quem não é mais indefeso, foi essa a expressão que eu ouvi do 8º período. Pessoal, parece uma bobeira, mas isso que a gente adquire de vocabulário, ele é tão essencial que para o pessoal do 8º período que já está na porta, batendo ali, ó, quero a minha OAB,
representa a diferença entre ser aprovado ou não, porque uma questão faz diferença, tá? Vocês podem ter 39 questões e se errar essa questão do bendito do defeso, você vai ter que fazer a prova de novo, tá? Então, é uma palavra que traz, né, mas que traz um significado bem interessante para a gente. Revolução dos bichos, como trouxe a Letícia, ela acaba nos fazendo refletir muito mais sobre a função do Estado, né? Sobre a função de gestão, e que muitas vezes a gente acaba fazendo críticas duras, severas, em relação, né, aos nossos governantes, e muitas vezes nos esquecemos em relação à forma como se dá tudo isso. Bom, vivemos, né, num estado onde nós temos como premissa a democracia, mas da forma como ocorreu na Revolução dos Bichos, e é o que ocorre em todas as revoluções, nós falamos em quebra. Por que quebra? Eu estou saindo de um modelo, de uma forma, e indo para outra. Por que então? É só vocês entenderem, mais uma vez, Cíntia Chagas. Quando a gente fala em revolução, revolução é revolver, tirar tudo do estado que existia anteriormente e trazer para um estado novo. Por que a gente fala em Revolução Francesa? Porque antes nós tínhamos o absolutismo. E a partir do momento em que nós colocamos o capital como uma forma de se entender as relações entre as pessoas, temos ali uma ruptura de paradigma. Entendam que a revolução ocorrida ali na fazenda, ela reflete muito do que nós vimos, principalmente entre as décadas de 60 a 80, dos regimes totalitários que tomaram parte de boa parte, né, de nossa América, e que, com o fim, culminaram, né, com, de certa forma, o julgamento, ainda que não pelo direito, mas julgamento popular por parte desses ditadores que foram criados ao longo desse período. Bom, o Clube do Livro é isso, pessoal, né, trazer para vocês uma forma diferente de nós conseguirmos falar sobre o direito. Importante nós entendermos que dos três, né, ou das três obras que nós estamos trabalhando, o pessoal do primeiro período ainda volta para a gente para nós podermos falar ou realizar o nosso júri simulado. Então se preparem, doutoras, ainda temos uma audiência aí pela frente, tá? Doutores também, por favor. E depois, no final, eu vou fazer a divisão das equipes, quem vai querer ser advogado, promotor, juiz, então vamos falar um pouco mais sobre isso. E entendo que vai ficar muito interessante o julgamento, né, em relação à obra, o clássico desse semestre, que nós acabamos de trazer aqui, porque vamos imaginar como nós vamos conseguir tirar da ideia do direito americano e trazer para a nossa realidade do direito brasileiro e tentar salvar a Ashley em relação às suas múltiplas personalidades. Pessoal, obrigado. Bom final de semana para vocês.